Boa tarde, alunos. Tudo bom? Nesta PNP de Ciências Humanas, do período 17 do 6 ao dia 22 do 6, nós vamos estudar sobre as regiões brasileiras e suas características socioespaciais, dando ênfase à região centro-oeste. Lembrando que as regiões do Brasil são constituídas por 5 regiões: norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Hoje nós vamos dar importância à região centro-oeste do Brasil. Claro que a região centro-oeste ela vai ter uma particularidade na sua ocupação. Tirando a questão dos nativos, nós vamos ver que os bandeirantes eles tiveram uma importância muito grande na ocupação do Brasil. No período histórico, foi descoberto que o interior do Brasil possuía ouros e pedras preciosas. Logo, a região centro-oeste ela fazia parte dessa descoberta. Então, os bandeirantes eles organizaram em São Paulo, ou Vila de São Paulo, excursões ou caravanas que chegassem ao interior do Brasil, para a retirada desses recursos que a natureza oferecia. E sendo assim, eles formaram vilas ou lugarejos. Tá? Então, eles ocuparam a região centro-oeste do Brasil. Lembrando que a região centro-oeste ela é a segunda em extensão territorial, maior do Brasil. Só que ela não corresponde isso na questão da ocupação, ou população, ou povoado. Ela também é a segunda menos povoada do Brasil, ou populosa do Brasil. Ela logo também ela não é banhada pelo mar, por ser interior. E ela faz fronteira com a Bolívia e Paraguai. Então ela tem essas características. Dentro da região centro-oeste, tem um lugar chamado Brasília. Ela foi arquitetada por Oscar Niemeyer e ela foi pensada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Qual a intenção de Brasília? É simples. Ela queria ficar no centro do Brasil e o desejo dela é que o Brasil se ligasse na sua totalidade. Então, quando eu olho Brasília no centro, ela liga o centro-oeste a todas as outras regiões do Brasil. Isso se dá uma questão de ocupação territorial. Isso é extremamente importante para um país, ocupar todos os cantos ou todas as áreas do seu país. E logo, a região centro-oeste, ela possui 3 estados. Quais são eles? Mato Grosso, com a sua capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, com a sua capital Campo Grande, e Goiás, com a sua capital Goiânia. E dentro de Goiás eu tenho da ênfase ao Distrito Federal, Brasília, onde fica ali o presidente e todo o corpo, toda a parte política federal do nosso Brasil. Tá? Agora, eu tenho que lembrar que Distrito Federal não é estado, é um distrito territorial que o Brasil possui, onde a capital é Brasília. Agora, quando eu venho pensar em vegetação da região centro-oeste, eu penso muito no Pantanal. Mas eu tenho que abrir um parêntese aí. O Pantanal, ele é particular da Mato Grosso do Sul. Ele não corresponde a toda a região centro-oeste. Mato Grosso do Sul. Agora, tem uma importância muito grande. É o bioma brasileiro que sofre menos ação humana no país. Ou ação antrópica. Por quê, Fernando? Porque a sua planície ela fica alagada boa parte do ano. Ela fica boa parte do ano. Agora, eu tenho que dar importância ao cerrado. Ao cerrado. Por que cerrado? Porque parte de centro-oeste é formada pelo bioma cerrado, que tem as suas vegetações tortuosas e tem no seu chão graminhas ou gramíneas. O que é essas gramíneas? Capim. Isso colabora, isso é apropriado para o gado, para atividade sertaneja ou para os sertanejos. Então, a atividade do gado vem daí. Tem um lado negativo, porque o homem está tirando as árvores do cerrado para fazer carvão mineral. Sendo assim, está havendo desmatamento, está interrompendo o processo da fauna e da flora. Tá? Isso não é positivo, é negativo. Tá? Mas acontece. Uma coisa interessante também é o clima da região centro-oeste. Ele tem 2 características. Verão úmido e bastante chuvoso, e um clima seco no inverno, muito seco. A gente vai ter como Brasília como referência. O clima de Brasília, nessa parte seco, ou no clima seco,
fica extremamente sem umidade. Isso não é bom para o ser humano, isso não é bom para a população, tá? Uma outra coisa interessante é o relevo. O relevo da região centro-oeste, nós vamos ter duas características. O planalto, onde tem um planalto central, que chegando a uma altitude, os planaltos chegando a uma altitude, pode haver até geada, e eu tenho a planície do Pantanal. Eu tenho o Planalto Central, o Planalto Meridional e a planície do Pantanal. Tá? Uma outra coisa que nós vamos ter é a economia da região. A economia da região centro-oeste, ela vai se basear na questão alimentícia, tem o turismo também. Mas nós vamos abordar aqui a atividade de alimentos, tá? Eu tenho o arroz, mas nós vamos mais abordar aqui o grão, a soja. É interessante que essa produção, ela abastece o país, mas ela também vai servir para exportação, tá? Então a região centro-oeste é a grande produtora de grão, de soja, tá? Alunos, eu creio que com vídeo de apoio, com texto de apoio, vocês poderão fazer atividade. Presta muita atenção no vídeo, leia devagar com atenção o texto e faça atividade. Precisando da gente, nós vamos estar aí. Eu creio que eu, Fernando, Moara, Samuel, Eliomar e Bruno, vamos estar prontos para te ajudar. Precisamos, estamos aí e muito obrigado.